O humanismo se tornou a religião oficial das escolas e universidades públicas em todo o mundo ocidental. Muitas das modernas batalhas contra o cristianismo estão sendo travadas não na igreja, não no meio secular fora da igreja, mas exatamente nas escolas e nas universidades públicas espalhadas pelos países ocidentais. Ao mesmo tempo, as religiões de humanismo e ateísmo, que são um sistema de crenças sobre o nosso mundo, estão sendo abertamente e muitas vezes exclusivamente ensinada no sistema de escolas e universidades públicas. Isso já tinha sido avisado por vários intelectuais e cientistas cristãos há anos, que o humanismo seria a religião secular e queria começar em seus púlpitos na escola pública e nas universidades das nações ocidentais, e que isso iria enganar principalmente a juventude por causa da vaidade e da soberba que acompanha essencialmente o tempo da juventude. Em entrevista, um escritor famoso norte-americano, ele disse que, apesar da ideia de que as escolas públicas não podem ensinar religião aos alunos, as escolas, na verdade, estão tentando impor uma religião forçada, totalitária, da qual não se aceita ser questionado, e quem questiona é abusado moralmente, é abusado intelectualmente, é abusado emocionalmente dos alunos que se opõem a essa vertente, e ela é totalitária, ela é um mando do qual a gente não conhece pior do que é própria, né, dos governos e regimes totalitaristas, e que hoje dominam nossas universidades, que é o humanismo. Esse jornalista continua: as pessoas pensam que o humanismo não é uma religião, e ela é uma religião. Ela já foi considerada uma religião pela maioria dos tribunais, inclusive nas jurisprudências brasileiras. Os ministros do Supremo já declarou que o humanismo é sim o ensino religioso, quando ele entrou para poder competir de igualdade com o cristianismo nas escolas públicas. Nas escolas públicas e universidades, as pessoas aprendem que Deus não existe, e que elas são resultado de um processo aleatório, e que não existe um padrão absoluto de moralidade. E não é de admirar que os nossos jovens, principalmente dessa geração, parece que tem uma visão puramente secular e acaba criando uma confusão com a cosmovisão bíblica e a secular. De acordo com o humanista Duff, em o periódico, né, ou jornal, ou humanista, esse jornal circula pela Europa, ele também fala: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e vencida na sala de aulas. Ele diz: nas escolas públicas, por professores que percebam corretamente o seu papel de proselitistas de uma nova fé, uma religião de humanidade que reconhece e respeita a centelha do que os teólogos chamam de divindade em cada ser humano. Veja só, essa é a essência da New Age, da doutrina da nova era. Esses professores devem incorporar a mesma dedicação abnegada dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois eles serão ministros de outro tipo, utilizando uma sala de aula em vez de um púlpito para transmitir valores humanistas em qualquer assunto que ensinem, independente do nível educacional, creche, pré-escolar ou uma grande universidade federal. Um dos humanistas mais importantes do mundo, ele é dono de uma biblioteca em Londres. A sala de aula deve se tornar uma arena de conflito entre o velho e o novo. O cadáver apodrecido do cristianismo, junto com todos os males e misérias adjacentes, deve sair para dar lugar à nova fé do humanismo. O humanismo, por meio do direito positivista, que é um direito que se opõe
ao jus naturale, ou o direito natural, tem sido usado, primeiro usado na filosofia, nas universidades. Mais à frente eu vou pregar um sermão, o que houve com o sistema educacional, como isso foi feito lá atrás, quando os fundadores e diretores do Museu de Louvre, em Londres, decidiu apagar Deus da história da humanidade. Então, eles criaram um padrão de ensino, e que hoje o PT trouxe isso para o Brasil. Isso não era assim antes do governo do PT. Depois do PT, essa agenda foi estabelecida, e todo o sistema universitário virou, na verdade, um lugar de militância. Então, veja, até os padrões universitários, os padrões de curso superior, os padrões de pós-graduação, os padrões, por exemplo, de doutorado, de mestrado, são padrões alicerçados nessas premissas, porque o humanismo mudou o princípio do ensino. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é respaldado por grandes PhD, por grandes doutores da educação, né, mostrando como isso foi mudado. Por isso, nós pais temos a responsabilidade de educar e treinar os nossos filhos na disciplina. Primeiro, Paulo diz no temor, no respeito, na piedade, na religião do Senhor. E segundo, na disciplina. A palavra disciplina aqui, o grego é paidagogos, de onde vem a palavra que a gente usa como pedagogia. Então, nós temos a disciplina, o conteúdo, a matéria do Senhor, que é uma referência a todos os ensinos e doutrinas cristãs que nós precisamos ensinar a nossos filhos, e principalmente a noção de que Deus criou o homem do jeito como está escrito no livro de Gênesis. Paulo, escrevendo a sua carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que pela fé nós entendemos, nós compreendemos. O verbo grego é diacrisis ali, nós julgamos, é uma ideia para a consciência, para o entendimento, para o intelecto, para o raciocínio, de que os mundos foram criados pela palavra de Deus.